Boa noite, pessoal. Vamos lá iniciar mais uma live hoje maravilhosa com um tema riquíssimo: crenças limitantes. Vamos aguardar mais um pouquinho para que mais algumas pessoas possam ir entrando. Vamos lá então. Crenças limitantes e como se formam essas crenças limitantes? Qual é a base para que essas crenças nos limitem de fazer aquilo que nós desejamos? O que são crenças? Nós somos seres humanos formados por crenças. A todo momento, nós acreditamos em alguma coisa. Nós temos alguma coisa para acreditar. E qual é o problema, então, de acreditar em alguma coisa, de ser formado por crenças? O problema é que algumas crenças nos limitam. Algumas crenças, elas nos impedem de fazer aquilo que nós desejamos. Esse é o problema da crença limitante. Então, nós somos formados por aquilo que nós acreditamos a todo momento, né? Seja na questão profissional, seja na questão amorosa, seja nos relacionamentos, nós sempre vamos acreditar em alguma coisa. E o problema está naquilo que nós acreditamos e que nos limita, nos impede de realizar alguma coisa. E isso é uma crença limitante. E aí que está o grande problema. E nós vamos deixar de acreditar em alguma coisa? Não. Nós sempre vamos acreditar em alguma coisa. Então, o que nós fazemos com as crenças limitantes? Se eu tenho uma crença, ela me limita a fazer alguma coisa e eu não posso deixar de ter uma crença, qual é o problema então? Como eu posso fazer para substituir essa crença limitante? É isso que nós vamos conversar hoje e eu tenho a participação aqui de uma colega maravilhosa, eu vou chamar ela, a Sônia, é minha parceira de decodificação biológica. E eu vou chamar ela para esse bate-papo para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Para que a Sônia possa entrar na nossa live. Olá, Sônia, boa noite. Boa noite, Gra. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Como que você está? Tudo bem, Gra. Muito feliz pelo convite, quero te agradecer. E imensamente também com um tema tão abrangente e tão atual, né? Crenças limitantes, nós convivemos com elas praticamente todos os dias. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e espero poder trazer para as pessoas que estão nos assistindo alguma clareza. Eu é que agradeço a sua disponibilidade, Sônia, é minha parceira de decodificação biológica, né? Estudamos muito juntas aí e esse tema realmente é um tema muito amplo. É um tema que envolve muitas coisas, né? E por ser um tema que a gente encontra tanto em terapia, né? Eu achei muito legal a gente falar sobre isso, porque realmente é uma coisa que trava as pessoas, é uma coisa que impossibilita as pessoas de realizarem aquilo que elas tanto desejam, não é, Sônia? Com certeza, Gra. Eu encontro muito no consultório crenças limitantes de merecimento. Então, assim, essa semana mesmo eu acabei atendendo uma jovem empresária com essa crença. Então, assim, a crença era tão estruturada em algo que na realidade era bem simples, mas que ela precisou de uma ajuda terapeuta, de uma terapeuta para poder identificar e ressignificá-la. Então, o que era a crença dela?
Ela tinha ouvido desde criança, mas é uma história já que vem de geração em geração, porque as crenças podem ser trazidas também de, de geração para geração, vai sendo passada de um para o outro, né? Então, o que que aconteceu? Ela ouvia, não dê o passo maior do que sua perna alcança. E as oportunidades que estavam surgindo na vida dela, ela estava simplesmente deixando passar, por medo. Eu achei muito interessante porque isso só não afetava só a vida profissional, mas também os relacionamentos. Então, assim, foi trabalhado, foi identificada essa crença que ela vinha desde a infância, então ela era trazida já de geração para geração, os pais dela ouviam, passaram para ela, então não era com a intenção ruim, era com uma intenção de proteção na realidade. Mas infelizmente, de boa intenção, a gente sabe que o mundo está cheio, né? Mas Muito. infelizmente essa boa intenção ficou gravada nas sinapses neurais dela e ela acreditou como verdade. Então, a partir do momento que ela ressignificou essa crença, nossa, ela me mandou assim um depoimento maravilhoso, que ela está conseguindo agora, sem culpa, sem medo, poder dar esse passo. Claro, com responsabilidade, né, Gra? Sim. E veja o quanto isso afeta, né, Sônia? Como isso abrange vários campos da nossa vida. Às vezes a gente acha que está limitando só uma coisa e está limitando várias outras coisas. Uma coisa que você comentou que eu acho bem relevante falar, o quanto o medo ele intensifica ainda mais a crença. Né? Porque você tem uma crença que te impede de fazer alguma coisa, e o medo em cima disso ele potencializa essa crença limitante muito mais, né? Então é claro que o medo, a gente não consegue viver totalmente sem medo, né? A gente tem que ter ali um medinho até por proteção de todas Com as coisas que certeza. acontecem na nossa vida. Mas o quanto o medo, nesses casos, ele vai potencializar a intensidade dessa crença limitante. E o que eu achei legal, Sônia, é que assim, ela pode se libertar dessa coisa que vem de anos, que vem de geração em geração. E o quanto isso afeta a gente, né? Do quanto a gente cresce ouvindo algumas coisas e aquilo vai ficando no nosso inconsciente, aquilo vai transformando uma coisa gigantesca que você não consegue pensar diferente. Eu não sei você, Sônia, mas eu, por exemplo, ouvia muito assim: dinheiro é coisa suja. Ou seja, se é coisa suja, eu não quero. Eu vou ficar longe, eu vou me afastar disso porque eu não quero uma coisa ruim. E eu cresci muito ouvindo esse tipo de coisa e o quanto isso vai ficando, né, no nosso inconsciente e a gente acaba nos construindo em cima disso. E quando a gente toma essa consciência, né, do meu Deus, mas eu acredito nisso, né? E aí a gente poder transformar. Isso que eu acho incrível das crenças limitantes. Nós não vamos deixar de existir, né? De não ter crenças. Não tem como. A gente é feito daquilo que a gente acredita. Mas o fato de você poder transformar aquilo que é uma coisa negativa em uma coisa positiva é que é a grande virada. Não é, Sônia? Gra, eu posso até falar por mim. Hoje eu estar aqui falando em público, para mim foi uma grande vitória, porque eu tinha uma crença que eu ouvia desde criança: boca fechada, não entra mosquito. Só que boca fechada não entra mosquitos, mas não sai a palavra. E para ainda potencializar mais isso na escola, eu errei numa resposta de prova oral e a minha professora falou assim: quer ser espertinha, mas não sabe nada. O que que eu gravei? Eu não gravei quer ser espertinha. Eu gravei eu não, ela não sabe nada. Então, toda vez que eu ia falar em público, podia ser um grupo pequeno, a voz me faltava, o coração disparava. Nossa, era horrível, eu não conseguia. É como se desse um branco. Você mesmo foi prova na minha formação o quanto foi difícil para mim no começo me expressar em público. E quando eu precisei realmente de ajuda de uma terapeuta para me identificar, porque era uma crença tão boba.
Imagina, uma coisa tão bobinha, se você for olhar a boca fechada, não entra mosquito. Como é que isso foi me afetar dessa forma? Mas eu precisei identificar, reconhecer ela e ressignificá-la. Que ela pode não entrar o mosquito, mas ela também não sai a palavra. Então, assim, eu sou a prova realmente que uma crença atrapalhou muito a minha vida. Ainda bem que eu nunca desisti, porque esse é o segredo também da crença. Você fazer o que você não faria. Começar aos pouquinhos, né? Mas se enfrentar. É difícil? É, mas é possível. Então, assim, sempre conte com a ajuda de um terapeuta se você não puder sozinha. Porque tem crenças que você consegue sozinha mesmo, né, Gra? Não sei você, mas eu acho que tem muitas crenças que diariamente você entra em contato com elas. Exatamente isso, Sônia. São crenças que a gente mesmo consegue identificar, né? Às vezes o outro falando, às vezes você lê alguma coisa, às vezes na televisão fala alguma coisa, e fala, nossa, mas esse pensamento tá me limitando, né? Não tá me permitindo desenvolver alguma coisa. E aí vem essa outra coisa importante que você falou do querer, né? Porque eu tenho ali aquela coisa que está me impedindo, mas eu preciso querer fazer diferente. Claro que não vai ser de uma hora para outra, né? Às vezes leva um tempo, eu preciso ter paciência comigo mesma, né? E aí, aos poucos, eu vou mudando aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que aquilo funciona daquele jeito, mas eu não quero mais aquilo para mim. Eu não quero mais essa limitação. Então, eu vou aos poucos fazendo com que pensamentos diferentes façam parte do meu dia a dia e assim eu possa substituir uma crença limitante por uma crença positiva, por uma crença que seja construtiva para mim. E isso que você falou também da questão do terapeuta é muito importante. Por quê? Porque quando eu identifico a crença e consigo mudar ela sozinha, perfeito. Porém, tem algumas crenças mais profundas que eu não consigo identificar sozinha, e aí eu preciso da ajuda de um terapeuta, porque eu tô tão estruturado dentro daquela crença, ou seja, eu acredito naquilo verdadeiramente. Se eu acredito naquilo verdadeiramente, eu não consigo encontrar o oposto dela sozinho. Eu não consigo pensar fora da caixinha, porque aquilo ali é o que eu penso, é o que eu acredito. E aí vem o terapeuta com toda a habilidade, com todas as ferramentas, que vai auxiliar então a encontrar qual é esse pensamento que você acredita fielmente e que está te impedindo. Muitas vezes um trauma de infância geram crenças limitantes mais profundas e que a pessoa não consegue sair dela sozinha. Ela precisa de ajuda para encontrar e, além de encontrar, dar um novo significado para ela, né? Dizer, não, não é assim, eu posso pensar diferente, fazer uma ressignificação daquilo que eu acredito e pensar de uma maneira diferente. Sônia, você tem mais alguns exemplos de tipos de crença limitantes? Ah, tem vários exemplos, né? Essa de não merecimento é uma que eu mais tenho aqui. Mas assim, deixa eu me pensar agora, uma que também essa semana veio aqui. A pessoa tem uma idade de 24 anos, uma moça muito jovem, e ela tem a crença que ela não vai poder ter filhos e não vai poder casar, porque o tempo está passando muito rápido. Então, é uma crença que está estruturada também na ancestralidade, no transgeracional. Porque essa falta de tempo, uma menina, uma jovem de 24 anos, ter essa falta de tempo é uma crença muito estruturada. Então, nós começamos a trabalhar com ela sobre essa crença, mas foi dado uns exercícios para ela fazer em casa, que os exercícios escritos são muito terapêuticos, porque nem sempre você consegue desmistificar uma crença quando ela está tão estruturada na ancestralidade, no transgeracional, nenhuma sessão. Porque, como você mesmo falou, é muito difícil você aceitar que é uma crença. Porque para você é uma verdade absoluta. Entende? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, eu gosto muito da escrita, Gra. Porque a escrita você tira da mente e coloca no papel. E quando você
consegue colocar no papel, você vai esmiuçando e vai entendendo aonde que está a sua crença, o porquê disso, por que que eu sinto isso. Então é tão importante esse autoconhecimento e você se realmente colocar para agir, porque só no papel e no pensamento você não desestrutura uma crença. É um trabalho diário e você não pode desistir, mesmo que às vezes você não acredite. Nossa, o que que eu estou fazendo? Que bobagem. Você tem que continuar, porque essa crença só vai se transformar com o tempo, porque você imagina um exercício físico, Gra. Quanto que você tem que fazer para que seu músculo entenda, a sua musculatura entenda que aquele exercício lá vai fortalecer o seu braço, sua perna, sua coxa, o seu bumbum. A crença é a mesma coisa. Quando você ressignifica ela, você tem que agir e colocar em prática. Porque se você deixar só no pensamento, infelizmente não vai resolver. O que que você acha sobre isso, Gra? Concordo plenamente, é um exercício diário, assim como a musculatura, a gente parou de fazer, ela volta novamente ao que era, né? E o que eu acho mais interessante nisso também é que quando a gente tem uma crença e a gente está tentando mudar, parece que o universo vem e joga bem na nossa cara uma situação para ver realmente se você está querendo mudar. Então vamos supor assim, eu tenho uma crença relacionada a merecimento, ligada aos pais. Parece que vai acontecer, quando eu estou tentando mudar, vai acontecer alguma situação com os pais que valide realmente. Você quer mudar? Você vai realmente mudar? Parece que para testar, o inconsciente vem e testa a gente a todo momento para ver se você quer sair daquela situação realmente ou se você vai permanecer, né? Ou se você vai recuar novamente. E quando você falava sobre a escrita terapêutica, eu acho uma ferramenta também maravilhosa a escrita terapêutica. E o quanto nós perdemos essa habilidade de escrever. Antigamente era muito comum mandar cartas, as meninas tinham diários, inclusive tinha aqueles cadernos de anotações que as meninas tinham, e era uma forma de você colocar tudo que você pensava, tudo que você acreditava. E ali, visualizando aquilo, era uma forma a mais de você identificar a sua vida. Que infelizmente isso se perdeu nos dias de hoje. Nós não temos mais esse hábito da escrita, de passar para o papel aquilo que você acredita. E é uma ferramenta terapêutica incrível e muito eficaz também, né? Quando a pessoa consegue tirar de dentro dela aquilo e passar para o papel, é algo maravilhoso. Porque tem situações tão difíceis que às vezes a pessoa não consegue nem escrever, ela não consegue nem passar para o papel. Então é preciso todo um processo anterior, como você disse, às vezes não é uma sessão terapêutica, dependendo da situação, mais de uma, mais de duas, até que a pessoa consiga aos poucos ir se livrando daquilo que tanto causa medo, que causa dor, que causa sofrimento dentro dela. Eu anotei aqui algumas crenças bem básicas, Uhum. né? Para as pessoas se identificarem aí e depois você comenta sobre elas, Sônia. Por exemplo, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho dinheiro para nada, já é tarde para começar. Aí vem um pouquinho a questão que você comentou da moça de 24 anos com relação a engravidar e relação ao tempo. E um parênteses aqui também, né? O órgão ligado à falta de tempo é a tireoide. Então, mulheres que têm problemas aí de tireoide podem estar com alguma situação relacionadas ao tempo. Eu não vou passar, eu não vou conseguir. Eu já encontrei crença desse tipo em adolescentes, quando vão prestar vestibular, quando vão prestar uma prova, né? Estão super preparados, estudam muito, mas tem aquela crença de que eu não vou conseguir. Ou seja, tem alguma coisa por trás dela ali que vai impedir. Os outros são melhores do que eu, né? Aquela situação de a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, ou seja, se coloca num lugar de inferioridade e faz com que aquilo faça parte da vida dela. Tá bom do jeito que tá.
Ai, não vou mudar. Não, precisa de muito esforço, tá bom do jeito que tá. Mesmo que esteja ruim. Não, tá bom do jeito que tá. Isso é uma crença que limita muito e impede que a pessoa se desenvolva, que ela saia daquele lugar onde ela está. Nasci pobre e vou morrer pobre. Olha uma crença limitante de prosperidade, né? Ou seja, a lealdade à família, mas aquela questão do transgeracional que você também comentou, Sônia, que fica aí gritando. Aí a questão do não merecimento, e nós temos também, eu encontro crenças religiosas. Eu ia falar sobre isso até. Pode comentar então, Sônia, fique à vontade sobre as crenças religiosas que afetam tanto as pessoas. Nossa, aqui no consultório eu encontro muito crenças religiosas e é muito difícil lidar com isso. Por quê? Porque elas estão tão estruturadas há milhões de anos, né? Ela não é só um transgeracional, ela vai muito além. Então é muito difícil, tipo, uma crença que, ah, não, mas se eu ficar rico, eu posso ir para o inferno. Ah, não, se eu me separar, se eu for na igreja, eu não posso comungar, porque se eu comungar, eu vou para o inferno. Ah, eu estou vivendo no pecado, sabe? Então, essas crenças realmente religiosas, para mim, são as mais difíceis de trabalhar. Até mesmo porque eu venho de uma formação religiosa muito forte. Então, também eu entendo e compreendo isso, que é muito difícil. Mas, assim, é possível. A partir do momento que você identifica elas e você coloca no papel e você vai esmiuçar ela. O porquê? Para quê? Por que que eu tenho essa crença? O que que ela está trazendo para mim de bom na minha vida? O que que ela está me prejudicando? E se a sua vida estiver maravilhosa, tudo bem. Mas, infelizmente, geralmente, quando procura um terapeuta é porque a vida não está maravilhosa. Às vezes, a pessoa inconscientemente nem sabe o que ela tem. Ela procura simplesmente porque ela tem tudo. Ela tem dinheiro, às vezes, ela tem uma família bem estruturada, mas ela está infeliz. Ela está infeliz com ela mesma. Ela não vê sentido na vida dela. E outra crença também que eu vejo muito, eu estou velha. Aceitação da idade, porque antigamente uma mulher com 60 anos era velha, ela era praticamente descartada, Não tinha mais por que existir, né? não tinha mais por que existir. E olha, vejo hoje vou fazer 62 anos com muito orgulho, estou numa formação, finalizando uma formação e pretendo trabalhar até que Deus permita, porque quando eu consegui me libertar dos meus medos, quem me acompanha nas redes sociais sabe, dos meus medos, das minhas crenças, das minhas angústias, das minhas limitações, que é um trabalho diário, não é uma coisa assim que é realmente um milagre, não existe varinha mágica, né? Simplesmente você, ai, acabou. Não, isso não existe, Gra. É uma volta e meia. Eu tô hoje mesmo, quando estava me preparando para a live, bateu aquele coraçãozinho um pouquinho mais forte, entendeu? Porque é a minha primeira live. Então, realmente o desconhecido assusta um pouco. Mas ele assusta por quê? Porque a gente aprendeu que o desconhecido não é bom. O desconhecido é um monstro. Pode. Exatamente isso, É, Sônia. É um bloqueio, né? De que se mantenha do jeito que você sabe, que você conhece, e não enfrente o novo, porque ele pode ser ruim. Ao invés de a gente ter sido ensinado de que o novo, o diferente, pode ser melhor do que você está agora. E isso acaba limitando a gente de poder fazer coisas novas em vários pontos da nossa vida, não é? e eu acho assim, uma coisa muito interessante que me veio na mente agora, foi até uma citação do meu filho. Um dia eu falei para ele assim: Nossa, mas meu filho, fique feliz porque tem muita gente pior do que nós. Ele olhou para mim e falou: Mãe, mas tem muita gente melhor. Desestruturando a tua crença limitante na hora. Se compreende? Então, assim, sabe, realmente, sabe, eu fiquei pensando aquilo, pô, é verdade, né?
Tem muita gente pior, mas tem muita gente melhor. Foi bem na época da pandemia ali que as coisas estavam muito difíceis, né? Tanto no trabalho e coisa. E eu, sei lá, saiu com essa. Não sei se eu quis agradar, sei lá, se eu quis, como que eu posso te dizer? É, ser uma mãezinha e dar um consolo para ele. Não, mas fica tranquilo, né? Tem gente pior. Ele olha, mas tem gente muito melhor. Quis confortar o filho, né? Dar É, um isso. alento para ele, e ele vem ali com essa que você fala, tava limitando o pensamento do meu filho e o meu junto, né? Com Porque certeza. Olha o que que nós mães fizemos com nossos filhos. Ainda bem que meus filhos nunca permitiram que eu fizesse isso com eles, mas é complicado, porque assim, uma criança chora e você fala, não chore. Para que chorar? Você tem tudo. Né? Abraça só simplesmente seu filho que está chorando e fala, tá tudo bem, filho. Eu tô aqui, você quer chorar, chora. deixar se expressar, né? Permitir um ambiente em que essa criança possa se expressar, sem Sem julgamento, né? Sem dizer se está certo ou se está julgamento. errado. Até mesmo porque o julgamento e a culpa é um dos fatores que mais traz crenças limitantes. É quando você se culpa, você se julga e se julga que você é pior do que o outro, que você não tem a mesma capacidade, principalmente a capacidade intelectual. Então, são tudo crenças, principalmente na minha geração, que é uma geração dos anos 60. Então, assim, as pessoas viviam, era um mundo mais fechado, que não tinha todo, porque hoje a gente tem as redes sociais que traz tudo para nós, né? É só procurar que você encontra tudo que você precisa numa rede social. Ah, você precisa não sei o que, você vai lá no Google, digita e a informação vem. Isso é bom. Só que também as redes sociais hoje estão influenciando negativamente na comparação, Gra. Sim, O que que você pode me dizer sobre isso? a comparação é algo terrível e capaz de deixar o ser humano lá embaixo. Principalmente porque a maioria das pessoas usam a comparação para o lado negativo. É olhar o outro e me colocar sempre num patamar abaixo, num patamar de inferioridade, num patamar de julgamento, né? De várias questões de comparação. E hoje em dia, realmente, na internet, a comparação é um dos piores fatores que eu tenho encontrado para poder trabalhar com as pessoas, né? E aí elas colocam essa comparação também como uma verdade absoluta, né? Todo mundo tá assim, generaliza, e ela se coloca num patamar de inferioridade nas crenças limitantes, né? Todo mundo se dá bem, menos eu. Todo mundo tem chance na vida, menos eu. E aí isso também coloca ela nesse lugar de inferioridade. E E uma coisa. principalmente, Gra, em relação ao corpo. Exatamente Porque isso. hoje as redes sociais modificam, né? Você fica magrinha, com peito, do jeito que você quiser. Aí você vê aquela pessoa perfeita na rede social e você fala, pô, eu passo fome, não emagreço, eu vou na academia, não fico bombadinha. Então, sabe, começa aquela, nossa, o que que eu sou? O que que eu tenho? Uhum. Por que que aquela pessoa é assim, eu não? Então, essa comparação é muito negativa e está prejudicando muito, criando muitas crenças de desvalorização mesmo. As pessoas estão se desvalorizando pela comparação. Exatamente isso. E duas coisas que eu acho importante a gente deixar claro aqui, por exemplo, sobre as crenças religiosas, como isso limita as pessoas, até como você comentou, na questão da separação, na questão do pecado, na questão de ir para o inferno, eu acho que é uma das coisas bem fortes, assim, né, de um medo de ir para o inferno, e como isso vai passando de geração para geração também. A avó que dizia aquilo, que passou para a mãe, que passou para a filha, que vai passando, e, e ninguém busca uma informação correta, ou seja, coloca aquela informação como verdadeira e não busca saber se aquilo realmente é o que é real, é o que, né? Então fica nessa questão de, eu acho que é assim, e coloca aquilo como uma verdade absoluta, e não só na religião, em várias coisas. A gente ouve aquilo de alguém que comentou, alguém que disse alguma vez, e coloca aquilo como uma verdade absoluta na nossa cabeça. E passa a ser
seguir aquilo como sendo uma verdade única, mesmo que aquilo traga dor, que aquilo traga sofrimento, que aquilo traga se colocar num lugar ruim, né? E acredita naquilo verdadeiramente e não consegue mudar. Quando você falou também da crença limitante sobre prosperidade, né? Que mas tem muita, que seu filho comentou que tem muita gente melhor, eu me lembrei que eu ouvi uma vez, tem um cantor famoso, Zé Neto e Cristiano, eu não sei qual dos dois direito que teve aí crises de ansiedade, né? E Sim. ficou, né, mal com essa situação. E aí eu lembro que eu ouvi alguém comentando assim um comentário num post dizendo: tá vendo como o dinheiro não traz felicidade? Tá vendo como o dinheiro não compra tudo? E aí eu fiquei pensando assim, gente, não é o fato dele ter dinheiro que faz com que ele tenha crise de ansiedade, porque senão os pobres não teriam crise de Com ansiedade. E a certeza. gente sabe que pobres e ricos, todo mundo tem crise de ansiedade. Então não é o dinheiro que coloca aquela pessoa naquela situação. Muito pelo contrário. Sorte dele que tem dinheiro para poder pagar um terapeuta, para poder pensar diferente. E quem não tem dinheiro? Né, que continua pensando assim, viu como o dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade, mas uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não é o dinheiro que está colocando ele na crise de ansiedade. E como isso é forte dentro das pessoas, né? Julgar o dinheiro como sendo algo que está colocando aquela pessoa naquela situação. Bom, se ele tem dinheiro e está com crise de ansiedade, então eu não quero ter dinheiro, porque eu não quero ter crise de ansiedade, né? E a gente sabe que isso não é verdade, porque pessoas que não têm dinheiro também têm crises de ansiedade, não é, Sônia? E agora você imagina, Gra, quantas pessoas leram? Exatamente. Quantas pessoas interpretaram assim, ó, viu? Dinheiro realmente não traz felicidade, não traz a saúde, não traz. Compreende? Então, assim, uma colocação na internet precisa ser com responsabilidade. Porque quantas pessoas não estão preparadas para lerem tal informação? E isso vira, às vezes, vira uma crença naquele momento. Ela cria uma crença dentro dela, fazendo ela ter essa crença e a dificuldade dela em prosperar na vida. Porque ela leu ela leu essa citação, ela não pensou sobre ela simplesmente gravou. E quando fica gravado nas nossas sinapses neurais, é muito difícil você identificar sozinha. E quem Então, olha só pensa que assim também já reforça mais ainda a crença limitante, né? Porque se a pessoa pensa realmente isso, quando ela lê pessoas, né, escrevendo sobre isso, ela pensa exatamente, viu? Eu penso assim também, o que reforça mais ainda a crença limitante dela, né? verdade, Gra. E outra coisa também, então as pessoas perguntam, mas e aí, como eu faço, Gra, para identificar essas crenças? Como identificar o que está limitando, né? Como Como, fazer isso? como Como nós podemos fazer isso em casa hoje para começar? Por exemplo, o pessoal que está nos assistindo, cada um tem suas crenças. Então, o que que eles podem fazer hoje para eles começarem já a identificar essas crenças e poder ressignificá-las? Para já fazer uma mudança na vida deles. Eu acho bem importante isso, e é um trabalho cuidadoso, como você disse, precisa empenho, dedicação, não é do dia para a noite, mas saber identificar. Então, nós temos crenças de tudo, tudo, nós somos formados por aquilo que nós acreditamos, seja no trabalho, seja no nosso relacionamento, seja como mãe, né? Eu acredito que ser mãe eu tenho que fazer assim. Eu acredito que para ser uma boa mãe, eu vou fazer assim. Quando essas crenças são positivas e eu me sinto bem com elas, eu acredito, por exemplo, né, que ser mãe é ser assim e tá tudo bem para mim, eu estou bem, estou num lugar confortável, ok. Agora, se aquilo que eu acredito me coloca num lugar ruim, de medo, de dor, de sofrimento, de não mudança, de não prosperidade ou de um pensamento negativo que me limita, esse é o problema.
E eu acho que o primeiro passo é a gente identificar em que aspecto da nossa vida que está ruim. É Ah, isso mesmo. está ruim o financeiro, está ruim o meu relacionamento, está ruim o fato de eu ser mãe e ter que assumir essas responsabilidades diariamente, está me incomodando, está sendo um fardo. Quando eu identifico em qual setor da minha vida está me incomodando mais, eu posso então parar e olhar o que eu estou fazendo, como eu estou agindo dentro dessa questão, né? Por exemplo, de ser mãe. Como eu estou agindo? O que que eu faço que está me incomodando? O que que eu acredito nisso? Eu tenho uma culpa por ser mãe e não dar atenção para os meus filhos. Isso é real? Isso é verdade? Olha para o seu dia a dia. Olha para as coisas que você faz com os seus filhos e verifique se isso é realmente verdade. Ou então, mais ainda, quem disse realmente, né, que ser mãe é assim? Tem um manual escrito, ser mãe precisa ser assim, né? Tem uma cartilha em que a gente precisa seguir e em outros aspectos também, né? Tem uma regra, relacionamentos. Ó, você tem que ser assim para ter um bom relacionamento. Não existe. Não existe. Então, se tem algum momento, né, alguma coisa da sua vida que não tá legal, eu paro e olho com atenção para isso. Eu dou o meu olhar para isso, para poder identificar onde é que eu posso pensar diferente, ou como eu posso pensar diferente, para que aquilo fique de maneira mais leve, de maneira tranquila, de maneira satisfatória. Ou seja, ser mãe é algo maravilhoso, mas infelizmente muitas mães carregam o peso da culpa, porque acreditam que para ser uma mãe tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E quando elas não conseguem desempenhar esses papéis que elas acreditam ser verdades, elas ficam numa situação ruim, uma situação de culpa, e isso causa muitas sensações e muitas emoções negativas. Isso pode ser identificado sozinho, né? Às vezes olhando. Mas quando a ferida é mais embaixo, ou seja, se eu tenho uma crença limitante que eu adquiri lá na minha infância, alguém que me falou, ou eu vivenciei uma história que me fez pensar assim, aí é um pouquinho mais difícil de conseguir identificar. Eu vou contar uma história que relata um pouquinho isso, de traumas mais profundos. Eu li, na verdade, uma reportagem antiga de 2005, em que nos Estados Unidos um homem assassinou mãe e filha e foi preso. E a avó da menina, né, que foi assassinada, a filha e a neta, ela tinha como missão conversar com essa pessoa e entender o que motivou ela a assassinar a filha dela e a neta. E em várias conversas, era através de cartas, inclusive, ele relata a história de vida dele. E nessa história de vida, ele cresceu com o padrasto que batia com um fio de luz nele. E toda vez que ele batia, ele falava assim o padrasto falava assim para ele: isso tá doendo mais em mim do que em você. Eu tô fazendo isso com você porque eu te amo. E essa informação de que sofrimento é amor, ele memorizou isso. Então ele cresceu achando que quanto mais ele fizesse as pessoas sofrer, mais ele estaria demonstrando o seu amor. E essa crença limitante, porque foi o que ele aprendeu, foi o que ensinaram para ele. Não é o amor verdadeiro, mas ele acreditava que para demonstrar amor, ele tinha que fazer a outra pessoa sofrer. E quando ele entendeu, até o relato dele é emocionante, que ele diz que a avó das pessoas que ele assassinou, né, a neta e a filha, fez ele enxergar o que era o amor verdadeiro. Ou seja, ela desconstruiu essa crença nele, através de muita dor, através de muito sofrimento, é óbvio, mas é só um exemplo para a gente entender um pouquinho quanto algumas crenças são enraizadas lá da infância e que a gente não consegue pensar fora dessa crença sozinho.
a gente precisa de ajuda. E aí vem a função, né, dos terapeutas com ferramentas específicas, com muita seriedade, com muita cautela, porque a pessoa acredita verdadeiramente que ela está certa, aquela é uma verdade absoluta para ela. Então, com muita atenção e dedicação, o terapeuta vai ajudar essa pessoa a que ela se permita viver outra realidade e permita pensar diferente. E é verdade, Gra, porque assim, ser mãe, você falando, voltando ao assunto de ser mãe, nos dias de hoje, toda mãe quase tem um trabalho fora de casa. E antigamente não era assim, as mães ficavam em casa com seus filhos. Então, essa crença, ela realmente hoje, ela prejudica muitas pessoas. Porque o que que acontece? As pessoas não entendem que quantidade não é qualidade. É estar presente no momento em que você está com o teu filho, no momento em que você está com a sua mãe, no momento em que você está com seu esposo, no momento que você está assistindo essa live. Esteja presente aqui e tire o melhor para você. Entenda e compreenda que realmente as crenças, elas estão ali para nos auxiliar a ver as nossas dores e os nossos fractais. Então, o autoconhecimento, você se autoconhecer. Quem eu sou de verdade? O que eu preciso? O que eu necessito? O que eu não estou vendo que as outras pessoas veem? Às vezes as pessoas olham para você e falam, nossa, você é linda. E você fala, meu Deus, onde que eu sou linda? Eu não estou vendo nada. Não é verdade? Pura Então, verdade. assim, então, assim, a gente precisa se autoconhecer e se autoaceitar. A idade está chegando, mas eu não conheço ninguém que queira morrer jovem. Todo mundo quer viver, mas as pessoas não aceitam envelhecer. Elas não aceitam, eu sei, não, eu não estou falando só das pessoas, eu estou me incluindo também, porque assim, hoje não, hoje eu estou bem resolvida, depois da biodecodificação biológica, eu estou bem resolvida com isso. Mas eu tive uma crise nos 50 anos que eu não aceitei os 50 anos. Foi terrível para mim. Eu não queria comemorar, eu queria dormir o dia todo para passar o dia como se não tivesse existido. Por quê? Porque olha a crença de lá atrás, né? A maioria das pessoas da minha família, elas morreram muito jovens. 60 e poucos anos. Por quê? Porque elas já estavam velhas. Entendeu? Então eu estava inconscientemente comprando essa crença que não era minha, mas eu estava comprando essa crença. Porque ela estava na minha memória celular. Então, assim, muito que eu uso no meu consultório também é da minha vivência, das minhas experiências de vida. Porque é com experiência, é como você educa um filho. Não é falando, é mostrando, é dando exemplo. Então, assim, com a sua experiência de vida, você consegue mudar muitas crenças. E é possível, sim. Então, eu acho assim que o autoconhecimento é se conhecer e colocar num papel. Hoje, você que está aqui nos acompanhando, olhe para você com amorosidade. Quem você é de verdade? Quais os seus sonhos? O que você almejava que você não alcançou, que está te frustrando? Ainda dá tempo, ainda é possível. E vai colocando num papel. E vai esmiuçando isso. E vai vendo por que eu ganho dinheiro e nunca tenho dinheiro. Porque o dinheiro não para na minha mão. Aonde que eu ouvi que o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra? Então, assim, coloca tudo num papel e vai identificando, vai esmiuçando. E quando você fizer isso, eu até coloquei aqui. Por que que eu tenho essa crença? Da onde ela surgiu? Por que eu acredito nela? Se ela não está me trazendo nada de bom. Faz sentido eu sentir isso? E quando você identificar, você
vai ressignificar elas no positivo. E vai escrever nesse papel: eu sou boa bastante, eu gosto de dinheiro, o dinheiro é bom, eu mereço ter uma vida confortável, eu mereço ter um carro bom. Veja qual é o seu sonho e se faça merecedor. Comece hoje, não deixe para amanhã. E isso é diário. Você olha no espelho e se acha linda. Sem brincadeira, eu fiz isso por 3 meses. O primeiro mês eu não acreditava. Eu olhava e falava assim, nossa, mas linda onde? Ao segundo mês eu já olhava e falava, não, até que eu sou bonitinha. Hoje eu já nem olho porque não precisa, eu já me acho linda. Porque a nossa alma é linda, a nossa alma é jovem. E é isso que nós temos que olhar, a nossa alma, a nossa juventude, a nossa alma é eterna, ela não morre. Então, essa crença de que nós precisamos ser perfeitos, perfeito morre, gente. Nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos. E temos que trabalhar essas crenças. E realmente, não deixe para amanhã, comece hoje. E se precisarem de ajuda terapeuta, de uma terapeuta, tem várias terapeutas, mas eu e a Grazi, a gente tem a disponibilidade de atendimento, tanto online como presencial. E com certeza a gente vai atender vocês com muito carinho, não é, Grazi? Com certeza, Sônia. Lindo assim o seu momento, a sua reflexão, e realmente é isso. E o quanto a gente traz as nossas experiências para cá, né? Todas essas reflexões é um processo que a gente também passa por eles, né? Para poder identificar e para poder auxiliar os outros também, né? A gente se permitir viver isso, de poder auxiliar os outros. E me veio uma coisa assim para finalizar, né? Identificar realmente se eu não sou mãe, se eu não sou filha, se eu não sou amiga, se eu não sou esposa, o que que sobra se eu não sou nada disso? Quem é você de verdade? Tirando tudo isso, tirando todos esses papéis, tirando todas essas funções, quem fica de verdade? Quem é você verdadeiramente? Você já se perguntou isso, né? Quem sou eu verdadeiramente? Sem todos esses papéis que eu coloquei na minha vida, o que eu gosto, o que eu E que desejo, são o que eu quero. muitos, né? E que são muitos a todo momento, o profissional, o relacionamento, são muitos papéis que nós vamos executando diariamente que vão escondendo a nossa essência real, a nossa alma verdadeira, como você muito bem falou, Sônia, né? Nós estamos aqui de corpo e alma. Qual é a nossa alma? O que nos reflete verdadeiramente quem eu sou verdadeiramente. Isso são coisas incríveis. E eu aproveito aqui, Sônia, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa. Não, só quero realmente agradecer a todas vocês que participaram dessa live. Pode ter certeza que foi com muito carinho que eu e a Gra elaboramos tudo isso, todo esse assunto. E a gente escreveu um monte de coisa, mas aqui a gente mudou tudo na hora, não tem problema nenhum, porque foi o que veio do coração. E Exatamente. assim, eu realmente acho que nada é por acaso, e se você está aqui hoje e está nos ouvindo, é porque você precisa de alguma coisa que aqui nós falamos hoje. O que for bom, você aproveita. O que não for bom para você, talvez você possa transmitir para uma pessoa que você goste, que você ame. E a gente vai continuar fazendo lives, tanto juntas como individual, e vai estar tanto mandando convite para vocês. E é um prazer estar participando com você. A nossa amizade começou dentro da formação e eu espero que ela vá muito além disso. Muito obrigado a todos. E Eu uma que, ótima noite, uma Semana Santa abençoadíssima e uma feliz Páscoa para todos vocês. eu é que agradeço, Sônia, a tua disponibilidade de estar aqui hoje dividindo comigo essa fala, auxiliando as pessoas no nosso propósito de vida, que realmente, quando a gente conversa, é sobre isso, né? É sobre o outro, é sobre o que nós podemos auxiliar, né? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós estudamos, se isso puder fazer a diferença na vida de alguém, então esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso objetivo.
E muito bem lembrado, uma Semana Santa, então não é à toa que nós estamos aqui no dia de hoje, iniciando essa Semana Santa, que seja maravilhosa, abençoada para todos. E como a Sônia disse, faremos mais lives com mais conteúdo. Quem se sentir aí, né, que vai mandar para alguém para compartilhar esse conteúdo, que realmente o nosso objetivo é fazer com que as pessoas saibam que existe uma maneira de viver que seja mais leve, mais tranquila e de uma maneira que você sonha. A vida que você sonha, você É, pode é alcançar. Basta você possível. querer. É É possível. possível, né, Sônia? Eu tô aqui. Nunca É, imaginei que eu estaria numa live hoje falando e com essa tranquilidade agora, né? Porque antes eu estava nervosinha, mas agora eu já estou bem tranquila. e é isso, né? É sobre essa missão maravilhosa de passar esse conteúdo para as pessoas e poder possibilitar, assim como nós duas experimentamos uma realidade diferente com os nossos traumas, com as nossas crenças limitantes e com tudo que impedia a nossa vida, as pessoas também podem vivenciar isso, né? Muito obrigada, Sônia. Um beijo. E um beijo para todos e muito obrigada. E fiquem atentos que terão mais lives aí com assuntos maravilhosos. Não percam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.